Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma projeção de qual foi a rentabilidade anual histórica do Barsi ao longo dos seus mais de 50 anos como investidor de bolsa de valores. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E nesse livro, O Rei dos Dividendos, que é a biografia do Barsi, que eu deixo o link aqui na descrição, ele conta muito da sua trajetória como investidor e principalmente do seu grande início, que foi no início da década de 70. Logo, podemos depreender disso que o Barsi investe há pelo menos 53 anos, e isso apenas em ações na Bolsa de Valores brasileira. Contudo, o livro não traz qual foi a sua rentabilidade anualizada ao longo de todo esse período. O que nós sabemos é que ele conseguiu acumular um patrimônio de 4 bilhões de reais em ações, recebendo mais de R$1 milhão por dia a título de proventos. E aí você poderia se perguntar, afinal de contas, qual foi a rentabilidade anual do Barsi para acumular um patrimônio tão expressivo? Nós sabemos que grandes investidores como Warren Buffett obteve ali rentabilidades anuais superior a 20%. O Buffett, por exemplo, quase 23%, se você pegar ali desde quando ele efetivamente começou a ter contato com stocks há 80 anos. O Buffett então é incrível por ter conseguido esses mais de 20% por tanto tempo. Temos, por exemplo, o Peter Lynch, que fez uma rentabilidade anual superior à do Buffett, mas não por tanto tempo. Foram incríveis 29% ao longo de 13 anos, quando ele esteve ali como gestor-chefe do Fidelity Magellan entre os anos de 1977 e 1990. Temos ainda uma rentabilidade ainda superior à do Joel Glimbaud, cujo livro eu também deixo na descrição, que é a fórmula mágica para bater o mercado de ações. Ele conseguiu, por meio do seu fundo Gotham Capital, incríveis 40% ao ano entre 85 até 2006. Dessa forma, temos que a maior rentabilidade seria a do Joel, só que, considerando a consistência do Buffett, ele é lembrado como o maior investidor de todos os tempos. Mas em relação ao Barsi, não temos isso com precisão, faremos aqui apenas uma projeção. O que nós temos é o tempo, é um primeiro dado, 53 anos, e qual seria o ganho do Barsi? Nesse vídeo ele responde mais ou menos quanto ele ganhava ou ganhou ao longo do tempo enquanto trabalhava e recebia salário. Vamos checar. No início, quando o senhor começou a investir, qual percentual da sua renda era destinada a ações? A renda era proveniente do salário? Era um salário alto? Se comparar com o salário mínimo atual, quanto que seria mais ou menos? Bem, eu quando dei início à formação de uma carteira de previdência, eu não me recordo agora na íntegra, né? Ipsis literis, qual era a relação de meu salário na proporção do atual salário mínimo. Mas eu recebia um salário razoavelmente bom, né? Diríamos hoje em torno de 5, 6 mil dólares, falando num... Portanto, como revelado pelo Barsi, ele ganhava algo próximo de 5 a 6 mil dólares. 6 mil dólares, em termos de cotação atual do dólar, próximo aqui de R$5, você percebe que o Barsi poderia, então, ter um salário de 30 mil reais. 30 mil reais, então, é claro que isso aqui é uma mera projeção, ele provavelmente foi ganhando bem mais ao longo do tempo. E se considerarmos também que, de novo, como você pode extrair desse livro, o Barsi guardava uma grande parte da sua remuneração, de todos os seus ganhos, ele investia em ações, ele realmente era extremamente rigoroso e disciplinado nesse sentido. É provável que ele tenha conseguido, em relação ao seu salário, poupar 50%, 60% ou até 70% dos seus ganhos. Suponhamos que ele tenha conseguido poupar 75%. Nós sabemos quanto o Barsi é extremamente econômico. Até pouco tempo atrás ele até mesmo andava de metrô. Vamos considerar um ganho médio de 35 mil reais, seria muito próximo dessa média que ele acabou dizendo. Você aplicar uma taxa de 75%, isso daria 26.250. Vamos arredondar então, para fins de simplificação, 25 mil reais por mês. Esse seria um montante ali aproximado do que o Barsi poderia guardar e acabou aportando na Bolsa de Valores ao longo desses anos. No começo ele tinha pouco dinheiro, mas ao longo do tempo ele foi ganhando muito mais, então uma média de 25 mil reais. Não há como cravar, mas pode ser aqui uma aproximação da realidade, esse valor com esses dados que comentamos aqui. Pegando-se aqui então uma calculadora de juros compostos, vamos colocar aqui o montante inicial de 25 mil reais por mês, vamos inserir aqui uma taxa de juros de 15% ao ano, que ao mês
mês seria 1,17%. E vamos colocar aqui então 53 anos. Calcular. Chegamos aqui então a 3,5 bilhões de reais. É um valor muito aproximado do atual patrimônio do Barsi, próximo de 4 bilhões. Ele até chegou a alcançar os 4 bilhões por conta da alta valorização de Unipar, só que recentemente a Unipar teve uma queda expressiva nas suas cotações. Ela saiu aqui de mais de R$80 aqui pelo gráfico ajustado, mas chegou a tocar R$100 e acabou desabando aqui para os R$60. Pelo menos 22% de queda, e isso impactou o patrimônio do Barsi, já que o Barsi tem uma participação em Unipar de quase 14%. Hoje a companhia está valendo quase 7 bilhões de reais. O Barsi detém aproximadamente 14%, ele tem então quase 1 bilhão de reais em Unipar. Acontece que a Unipar chegou a valer R$100 e hoje vale algo próximo de R$65. Logo ela teve uma queda de 35%, ou seja, o patrimônio do Barsi em Unipar caiu 35%. Então se hoje ele tem 942 milhões de reais em Unipar, antes ele detinha quase 1,3 bi, ou seja, ele perdeu aí pelo menos uns 300 milhões de reais com essa desvalorização, fazendo sentido aqui então nosso cálculo de 3,5 bi, já que antes ele tinha quase 4. O que você pode perceber então é o seguinte: a rentabilidade anual aproximada do Barsi teria sido de 15% ao ano. Ainda podemos fazer outra projeção. Caso o Barsi não tenha poupado 25, mas 20 mil reais por mês, aproximadamente, nos mesmos 53 anos, logo a sua taxa de rentabilidade teria que ser maior. Será que foi 18%? Podemos fazer aqui a projeção. Na verdade, não. Veja só o impacto da taxa e do tempo. 18% faria com que o Barsi tivesse quase 10 bilhões de reais. Então não, precisamos reduzir. Agora, 16% gerou então um patrimônio de 4 bilhões. Veja então que a rentabilidade do Barsi em duas projeções distintas ficou entre 15% a 16%, talvez um pouco mais. 16% aqui na HP12C, você pega 1,16, digita 1, que seria uma taxa mensal equivalente, divide por 12, que é o prazo que você tem, eleva, exclui o 1 da faturação, multiplica por 100. Você chega então a quase 1,25% ao mês. Essa teria sido então a rentabilidade do Barsi, ou 15% ao ano seria quase 1,2%, então você tem entre 1,2% a 1,25% ao mês. É isso que o Barsi precisou ao longo de 53 anos para se tornar um multibilionário. E veja que essa rentabilidade, apesar de, na minha visão, ser bastante fora da curva, não foi algo surreal como os 40% ao ano do Joel, tampouco os 29% absurdos do Peter Lynch, nem mesmo alcançou ainda a rentabilidade histórica também, extremamente consistente, do Buffett. Ainda assim foi suficiente para tornar alguém que veio do absoluto zero em bilionário, como é o caso do Barsi, que sim, veio do zero, inclusive a sua infância foi marcada por pobreza enquanto morava em um cortiço no Brás, então sim, por mais que ele seja uma exceção, é uma exceção que mostra a possibilidade de alguém enriquecer desde que tenha paciência, disciplina e invista no mercado de capitais com um horizonte de longuíssimo prazo pensando em renda, e toda essa disciplina e essa rentabilidade, que eu diria que não é inalcançável, mas não é fácil de ser executada, só mostra que 5% ao mês, como aconteceu ali no golpe envolvendo jogadores do Palmeiras, é algo completamente maluco. Você supor que pode receber 5% ao mês um investimento é pura burrice, principalmente quando você sabe que os grandes investidores da nossa história não se aproximaram disso, nem o Joel Greenwald. Veja só no HP12C quanto seria 40% ao ano a título de taxa equivalente mensal. Então você pega 1,40, enter, 1, enter, 12 dividido, eleva, tira o 1 da faturação e multiplica por 100. Você chega a 2,84% ao mês. Ou seja, 5% ao mês seria quase o dobro do Joel Greenwald. Então veja quanto seria esse 5% ao mês em termos anualizados. Eu vou pegar então 1,05, enter. A taxa que eu quero é anual, então são 12 meses. 1 dividido, eleva. Agora eu vou tirar o 1 e multiplicar por 100. Seria quase 80% ao ano. Agora eu vou fazer apenas aqui um cálculo com uma taxa dessas, 80% ao ano, investindo R$1.000 por mês, ou seja, algo que todo mundo da classe média consegue executar. R$1.000, taxa de juros ao ano. Vou colocar até 75%, um pouquinho menos. Período, 10 aninhos. Todo mundo que investe pensando em longo prazo, entende que 10 anos seria o mínimo. Em 10 anos, com apenas R$1.000 por mês, investindo apenas R$121 mil, você teria acumulado quase 6 milhões de reais. Não faz o menor sentido. Agora vamos aumentar esse montante para R$10 mil. 10 mil
aporte de 10 mil, 75%, 10 anos. Investindo 1,2 milhão, você teria quase 60 milhões, não faz o menor sentido. E se eu colocar num prazo de 20 anos, esses mesmos 10 mil, você então seria muito mais rico do que o próprio Barsi. Teria quase 16 bilhões de reais. Só em 15 anos, que seriam 180 meses, você já chegaria a quase o primeiro bilhão. Não faz o menor sentido 5% ao mês. Por isso, pare de buscar investimentos que possam lhe render mais do que 1,5% ao mês, igual muitos procuram. Isso não existe, e se existe é pura pirâmide financeira, ou o risco é extremamente elevado a ponto de você perder todo o seu dinheiro investido. Olhe para esses exemplos e entenda, se eu conseguir 1% ao mês, o que seria 12,68% ao ano, já estou extremamente feliz. Excelentes investidores conseguem 15% ao ano por um longo período. E só investidores excepcionais conseguem isso por 50 anos, como o Barsi, fazendo com que você se torne bilionário até o fim da sua vida, caso de fato esse seja o seu objetivo. Mas a verdade é que não nos importamos em sermos bilionários. Sendo pessoas com liberdade financeira, tranquilidade financeira, isso já nos basta, o que só denota ainda que não precisamos rentabilidades milagrosas para o enriquecimento, mas sim aporte, tempo, paciência, disciplina, compra de bons ativos a bons preços que gerem uma boa renda, ou que tenham um potencial de gerar uma boa renda. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 40 aulas exclusivas, na verdade já chegamos a 50 aulas aqui dentro de membros associado Mirai, uma playlist, onde você tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, você tem aulas de indicadores da análise fundamentalista, você tem a nossa carteira do 0 ao 100 mil, aulas sobre small caps, a estratégia do earning yield e diversas outras aulas, como por exemplo o indicador do Peter Lynch e PEG Ratio, que é um dos melhores indicadores de análise fundamentalista para verificar valuation de empresas de crescimento. Ou ainda, você pode ter consultoria de investimentos comigo, já que agora sou consultor de valores imobiliários e analista CNPI 3707. Basta que você me encaminhe uma mensagem por DM ou até mesmo por e-mail, meu contato está lá no Instagram, e assim você poderá ter uma consulta individual comigo via Google Meet, caso queira. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que a rentabilidade do Barsi foi próxima de 15, 16% ou você acredita que foi até maior? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!